Graça e paz, amém, queridos? Que bom estarmos na casa do Pai. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 2, versos 42 até o 46, está escrito: quando ele atingiu os 12 anos, subiu a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem seus pais o soubessem. Pensando, porém, que estar entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, então passaram a procuraram entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. E 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e os interrogando-os. Bom, gente, o tema da mensagem nesta noite é: não perca Jesus de vista. Não perca Jesus de vista. Jesus tinha 12 anos e José e Maria vão para uma festa muito celebrada por todo o povo judeu lá em Jerusalém. Então Jesus é um jovenzinho de 12 anos e vai para uma festa da Páscoa. Era uma festa que todos saíam das suas cidades para ir para Jerusalém. Então José e Maria saem de Nazaré e vai para esta festa maravilhosa que era a festa da Páscoa. E regressando, um dia depois, a Bíblia fala que José e Maria se deram por conta que Jesus não estava na caravana. Eles ficaram desesperados e voltaram para Jerusalém e encontraram Jesus aonde? No templo, discutindo com os teólogos, com os entendidos na Torá, e Jesus fazia perguntas, Jesus respondia, que eles ficaram todos admirados. E Maria e José falam: escuta, Jesus, por que você não foi com a gente? Por que você se dispersou e você ficou aqui? E Jesus fala: era necessário que eu estivesse aqui na casa do meu Pai. Só que eles não entenderam. Mas o Senhor falou muito no meu coração através desta mensagem, que vocês vão hoje receber uma palavra que o Espírito Santo de Deus vai desafiar vocês a nunca perderem Jesus de vista. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo de tumulto, um tempo de pandemia, um tempo de angústia, um tempo que as pessoas estão preocupadas com a sua vida emocional, sentimental, conjugal, por conta da crise econômica. Está afetando os casamentos, está afetando os relacionamentos, e as pessoas estão vivendo um momento de medo, apreensão com relação ao futuro. Tudo que está acontecendo está alterando o humor das pessoas. E muitas vezes a gente tira o olhar de Jesus para olhar para os problemas, para olhar para as nossas dificuldades, e começamos muitas vezes a duvidar do cuidado de Deus. Se Deus é bom, por que está permitindo toda essa desgraça no mundo, na minha vida? Estou sendo afetado, estou perdendo o emprego, estou doente, minha família está doente. Então a gente começa a questionar e a gente tira o olhar de Jesus e começamos a olhar para os nossos problemas. Então eu vejo aqui a primeira verdade aqui que eu quero trazer para vocês: não perca Jesus de vista. Não perca Jesus de vista. Então Maria e José estavam na festa, estavam envolvidos naquela festa com seus amigos e parentes, e não perceberam a ausência de Jesus quando regressaram para Nazaré. Não perceberam. Então eu vejo, amados, que o Senhor está falando para nós: não perca o foco de Jesus. Olha o que a Bíblia fala para nós, Hebreus capítulo 12, verso 1: portanto,
Também vós, visto que temos a rodear de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamo-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a qual em troca de alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Irmão, nós temos que estar focado no Senhor. Você está passando problemas, as dificuldades são grandes, mas não perca o foco em Jesus, não perca o foco nas promessas do Senhor. Eu já até falei algumas vezes para vocês, mas todas as vezes que eu faço as minhas corridas, ou meia maratona, São Silvestre, eu sempre, meu foco, vou chegar ao final. Se eu olhar para aqueles que começaram comigo, mas estão desistindo, começaram a sentir alguma dor, eu estou sentindo alguma cãibra, eu falo, tchau, eu estou indo para frente. Então, eu não posso me embaraçar com as pessoas que estão correndo do meu lado, eu tenho que ter foco, eu vou chegar ao final. A minha meta é chegar ao final. Agora, muitas vezes eu tenho que administrar alguma dorzinha aqui, dorzinha ali, mas eu penso, eu vou chegar até o final. Irmãos, imagina se eu correr, uma vez eu corri com aqueles chaveiros, parecia chaveiro de carcereiro, um monte de chave da igreja, chave de casa, um monte de chave, aí aquele chaveiro parecia que eu estava carregando uma bigorna. Ficou até pesado, ainda mais choveu aquela tarde, e aí a roupa fica até pesada. Então percebi, você correr com peso atrapalha a sua vida, e a Bíblia fala que nós devemos correr com perseverança, se desprendendo, se desfazendo de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Porque o pecado nos afasta de Deus, nos esfria com relação à nossa comunhão com Deus, nós nos afastamos do Senhor. O que é peso? Peso é ansiedade, ansiedade é peso. Quando vier a ansiedade, corra, não para a geladeira, corra para Jesus, corra para as promessas do Senhor, e você vai sentir o alívio, porque quando você entrega nas mãos do Senhor teu problema, a tua ansiedade, você vai experimentar a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração. Amém, queridos? Então eu vejo algumas verdades que nós podemos aprender aqui. A Bíblia fala de um momento que o barco de Jesus, onde Jesus estava sendo açoitado por uma grande ventania, o vento contrário. E os discípulos remavam desesperadamente, e a água da Galileia, as águas entravam no barquinho, e os discípulos estavam assustados, porque a situação era desesperadora, vento contrário, o mar revolto, e Jesus dormia, e o olhar dos discípulos era só para os problemas, para as dificuldades, vamos morrer, olha a situação, olha que vento contrário, olha o mar que está entrando dentro do nosso barco, e Jesus dormia. Alguém percebeu que Jesus estava dormindo, e acordaram a Jesus, Jesus, o Senhor não se importa, nós vamos morrer, e Jesus, calmo, sereno e tranquilo, Ele exorta aqueles homens de pequena fé, porque vocês são tímidos. Irmãos, a tendência natural quando vem as adversidades na nossa vida, é agir no braço, é confiar em si mesmo, mas chegou ao ponto que eles ficaram esgotados, e já estavam aceitando a morte, se conformando com a morte, mas perceberam que Jesus estava dormindo. Quando acordaram Jesus, a primeira coisa que ele fez não foi dar ordem ao vento, acalma-te, mas acalmar o desespero daqueles homens. Acalma, eu estou presente no barquinho de vocês,
Homens de pequena fé, por que vocês estão duvidando? Por que vocês estão atemorizados? Vocês têm oportunidade de exercer a minha autoridade e dizer: vento, cesse, e vocês preferem confiar no braço de vocês? E Jesus levanta sua mão e diz: vento, acalma-te. E o vento contrário acalmou, e o mar ficou em paz, tranquilo. E aqueles homens disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, não tire o teu foco em Jesus. Jesus tem a solução para você. Nós vemos aqui que José e Maria levaram Jesus, um jovenzinho de 12 anos, para a festa da Páscoa. Levaram Jesus, mas voltaram sem Jesus. Irmãos, hoje o Senhor está falando para mim e para você: não perca o foco, porque muitas vezes as multidões, os problemas, as adversidades, as distrações deste mundo nos leva ao arrefecimento da nossa fé. Deixamos de orar, porque a gente acha que vai tirar de letra: eu não precisa nem orar, eu vou resolver esse problema tranquilo. A Bíblia fala assim, que maldito o homem que confia no homem, mas bendito o varão, a varoa que confia no Senhor. Então, você não pode tirar um minuto o teu olhar de Jesus, senão, sabe o que vai acontecer? A Bíblia fala que o inimigo está ao derredor, bramando como leão, desesperado para destruir a sua vida. Então, meu querido, minha querida, você é dependente de Deus, acordou de manhã, já ora pedindo a bênção de Deus para o seu dia, porque Ele é teu auxílio, Ele é teu socorro, bem presente na hora da angústia, porque a nossa tendência natural é só clamar a Deus quando a situação é desesperadora. Mas você tem que entender que o Espírito Santo de Deus é o teu auxílio, Ele te ajuda, Ele quer que você tenha esse relacionamento tete a tete, porque o Espírito Santo de Deus não é fogo, não é uma pombinha, não é água, não é vento, mas é uma pessoa. Ele é Deus Espírito, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não podemos ignorar o Espírito Santo de Deus, que Ele nos ajuda, é Ele que nos leva a conhecer o caráter de Deus. Por isso, amados, hoje as pessoas estão muito distraídas hoje com a rede social. A rede social, se você não souber, se você não tiver equilíbrio, você pode se tornar uma pessoa viciada, porque hoje existe pessoas internadas em clínica por conta da rede social, porque fissurado e fica preso, está tão amarrado, porque, irmãos, é um atrativo que ele envolve uma pessoa que tem um vazio na alma, ela vai ser preenchida com distrações, só que vai gerar, sabe o quê? Solidão, angústia, depressão, vai gerar problemas. Mas quando você usa a rede social com sabedoria, com equilíbrio, não vai fazer nenhum mal. Por isso, irmãos, glória a Deus pelas mensagens que nós temos hoje, tantas pessoas usando esse instrumento, o YouTube, usando o Instagram para a glória de Deus, para semear boas sementes, falar uma palavra de fé, de encorajamento, mas quanto que usam esse instrumento para incutir filosofias que vai contra a palavra de Deus. Quem são os formadores de opinião nesses dias? São pessoas que têm uma vida depravada, são pessoas que desprezam a Deus. Irmãos, a Bíblia fala: todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos edificam. Cuidado com o que você está vendo, cuidado com o que você está ouvindo, porque os olhos e os nossos ouvidos são a porta de entrada da nossa alma. Por isso, há quantas
conflitos hoje, quantas pessoas hoje estão com problemas de bloqueios emocionais, problemas porque a mente, a boca fala o que está cheio o coração. Irmãos, por isso eu desafio vocês, entra no canal do pastor Daniel, se inscreva, você vai ser abençoado com mensagens de fé. Eu tenho 1.500 mensagens nesse canal, do meu canal do YouTube, tem abençoado vidas, tem encorajado vidas. Irmãos, mais de quase 30 anos eu prego aqui nos cultos de quarta-feira, quantas pessoas foram abençoadas. Nós temos pessoas, um irmão querido que participava aqui nos cultos de quarta-feira, que hoje a igreja dele é uma potência, uma referência, bola de neve. O Rina participava dos cultos de quarta-feira, aquele jovenzinho com a sua irmã, e hoje é um ministério poderoso. Irmãos, quantas pessoas já foram abençoadas, foram edificadas, e glória a Deus, porque a gente pode hoje alcançar um mundo através dessa ferramenta. Então nós temos que usar para a glória de Deus. Então que você tenha sabedoria, amém, queridos? Segunda verdade que eu vejo aqui, nunca esqueçam o mais importante é Jesus na sua vida. Ele precisa estar em primeiro lugar na sua vida, precisa estar em primeiro lugar na sua vida, senão caso contrário, você vai acabar colocando o coração em outras coisas que vão se tornar ídolos na sua vida. Então eu vejo aqui, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo traz um alerta: sede sóbrios, vigilantes, porque o inimigo, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando a quem possa devorar. Sede sóbrio, fica atento, você está numa guerra espiritual, gente. Existe uma guerra ideológica, guerra em todo sentido, e nós temos que andar na palavra, viver a palavra, praticar a palavra, focado em Jesus, para você não ser amoldado pelas coisas deste mundo, amados, que vai contra os princípios da palavra do Senhor. A Bíblia fala: não se conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Como você vai renovar sua mente? Com a palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor, de dia e de noite. A palavra do Senhor tem que ser teu alimento diário. Irmãos, assim como você precisa de comer, beber, para a tua sobrevivência, e a Bíblia fala: não só de pão viverá o homem, sim da palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, hoje existe tantos enganadores hoje, mercenários, pseudo-pastores, que falam mensagem que agrada o povo, mensagens sem compromissos, mensagens sem cruz, mensagem que não fala de santificação, não fala de arrependimento, mensagem muitas vezes coach. Irmãos, nós temos que atentar para a palavra do Senhor, a palavra plena, a palavra do Senhor, e nós temos que conhecer a palavra, para a gente não ser confundido por falsas profecias, por enganos, por mentiras. A Bíblia fala: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento da minha palavra. Oséias 4, verso 6. Jesus deixou um alerta para todos nós como igreja. Mateus 22, verso 29, errais em não conhecer as Escrituras, e nem o poder de Deus. Você tem que conhecer a Bíblia, mas conhecer o Senhor da Bíblia. Você tem que conhecer a palavra, você tem que viver a palavra. Irmãos, o diabo, ele bate em retirado quando vê um crente cheio do Espírito Santo, que tem convicção do poder da palavra, que ele, quando se apropria da palavra, não tem capeta que vai impedir, que vai tentar impedir a caminhada deste. O inimigo bate em retirada. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então, irmãos, não deixe a sua fé se esfriar, não deixe. Então nós vemos aqui
que os pais de Jesus foram e voltaram e não perceberam a ausência de uma criança de 12 anos. Tinha que estar focado no menino, tinha que estar preocupado com o menino, porque criança acaba se dispersando. Irmãos, cuidado com a multidão, cuidado com os atrativos deste mundo. Jesus tem que estar em primeiro lugar na sua vida, porque é Ele que traz a identidade, é Ele que traz a tua segurança, é Ele que te dá amor, porque em Jesus você tem tudo. Porque quando você se distrai com as coisas deste mundo, sobra o quê? Vazio. O que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Irmãos, fica uma semana, um mês sem vir na igreja, sem ler a Bíblia, sem orar, que de repente o dinheiro não satisfaz você, a comida, nada. Porque o ser humano tem carência, essa carência é a carência de Deus. O universo não consegue conter a Deus, mas pode ser contido no teu coração. Irmãos, você tem que alimentar o teu espírito com a palavra, todo dia. Você consegue ficar uma semana sem comer? Se você consegue, certamente você vai ficar bem fraquinho, e está sujeito a pegar qualquer gripezinha. Irmãos, você tem que estar fortalecido espiritualmente, para você resistir às tentações do diabo. Porque se você está bem alimentado da palavra, se você ora, se você está sempre ouvindo a palavra do Senhor, porque a fé vem no ouvir a palavra do Senhor, venha o que vier, você vai permanecer firme e inabalável. Se vier a tempestade, se vier a enchente, se vier o que vier, a tua casa tem fundamento, a tua casa está edificada na rocha. Irmãos, quando a minha esposa, ela sentiu no seio que tinha um caroço, e foi fazer os exames, a biópsia, e o médico disse: olha, é um câncer raro, agressivo, é terrível. E a minha esposa estava muito tranquila, porque ela sempre andou em fé, confiante no Senhor. E quando a gente teve aquele resultado bombástico, até o meu líder, os pastores falavam: vamos dar um tempo para o pastor Daniel nos cultos de quarta-feira, porque ele não vai ter condições psicológicas para pregar nos cultos de quarta-feira. Irmãos, foi os cultos que eu mais fui ousado na fé, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu penso e imagino. Então toda tribulação é uma bênção disfarçada. Amém? Deus está no controle de tudo. Deus é Senhor. O inimigo tentou me abalar minha fé, pelo contrário, hoje a minha esposa se tornou uma potência na mão do Senhor. Hoje ela ora por curas. Então Deus transformou a maldição em bênção. Se o inimigo soubesse que no final tudo ia convergir para o louvor da glória de Deus, o inimigo não ia colocar essas lutas aí. Mas, amados, que eu quero deixar bem claro, quem está aqui pela primeira vez, nunca ouviu o testemunho, na terceira quimioterapia, o médico que falou 3 vezes: o teu câncer é agressivo, é raro, é isso, ele falou 3 vezes: isso não acontece. Olhando o exame, isso não acontece, isso não acontece, isso não acontece. O que houve, doutor? Não tem mais câncer? Sumiu. Glória a Deus, glória a Deus. Se os teus olhares estão focados nas promessas de Deus e na pessoa de Jesus, meu querido, você pode louvar até nas adversidades, até nos problemas, até nas lutas, porque todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Deus é Senhor, Deus está acima de tudo. Agora nós temos que tomar posse desta palavra. Efésios 5 verso 18, não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do meu espírito. Como pastor? Falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais,
dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Sabe aquele carne de pescoço? Tem que se sujeitar, você tem que ter paciência, caminha milhas, porque essa pessoa aí vai morar no céu um dia com você. Então, irmãos, nós não podemos ser tribo, nós somos uma família, família do Senhor, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu vejo aqui, amados, a falta de Jesus na nossa vida traz sofrimento, a falta de Jesus. Então eu vejo aqui que José e Maria perceberam a ausência de Jesus, ficaram aflitos, angustiados, perdemos Jesus, e agora? Irmãos, muitas vezes a gente se distrai com tantas coisas, de repente, você está sentindo tanta angústia, tanta tristeza, medo, começa a se apoderar da gente, porque na presença de Jesus você tem o quê? Segurança, você sente o amor de Deus, você sente o cuidado do Senhor. Essa semana eu estou falando das 8 horas na live de manhã, no meu canal do YouTube, Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Irmãos, só nesse salmo, o Senhor meu pastor, fala de Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, mas fala também que Ele é o meu Deus provedor, Jeová Jirê, Ele cuida de mim, Ele supre as minhas necessidades na minha caminhada, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, Ele é o meu supremo pastor, não me livra do problema, mas no problema Ele estará presente para me dar força, para suportar e superar aquele momento difícil, porque tudo isso vai gerar crescimento, maturidade, experiência, revelação que Deus está acima de tudo, mas é um Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente. E o verso 6 fala assim, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para sempre. E eu creio que está chegando esse dia, amados, que Jesus está para arrebatar a sua igreja, a sua noiva. Você está preparado? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor está preparando para você, meu querido. Coisas maravilhosas. Deus está preparando, Deus já preparou para você. Agora que você se consagre, se encha do Espírito Santo. Então eu vejo, amados, essa grande verdade. A falta de Jesus na nossa vida traz sofrimento. A quinta lição aqui, onde vou encontrar Jesus? Lucas capítulo 2, verso 46, 3 dias depois acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo, interrogando, acharam Jesus. Jesus estava passando pelo Bar Mitzvah. Todas as vezes que a gente vai para Israel, e a gente vê lá no Muro das Lamentações, meninos de 12 a 13 anos passando por esse momento, Bar Mitzvah, que essa idade ele já pode entrar no templo, participar na sinagoga. Então é um momento de festa, e Jesus aqui estava passando pelo crivo desses homens conhecedores da lei. Aí quando José e Maria encontram o filho, eles ficam felizes, mas eles falam, escuta, como é que você se dispersou? Irmãos, nós não podemos perder o foco em Jesus. Não adianta a gente reclamar, puxa Jesus, eu estou com tanto problema, o Senhor tirou, o Senhor se extraviou, o Senhor me deixou na mão. Irmãos, nós que temos que correr atrás de Jesus, nós que temos que buscar Jesus, porque Ele está com os braços abertos, pronto para nos ajudar, pronto para nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. Jeremias 29, 13 fala assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu desafio você, todos que estão me vendo pela internet, você está vivendo um momento muito difícil,
talvez de ordem material, emocional, sentimental, mas hoje o Senhor está falando para mim e para você, é recado de Deus: não perca Jesus de vista, não tire o foco das promessas do Senhor, porque nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de crise, Deus vai agir no teu casamento, Deus vai agir na tua área emocional, porque a Bíblia fala que a palavra do Senhor cura a nossa psique, a palavra do Senhor, ela restaura a nossa alma, ela demole fortalezas que são sofisma, engano, medos, cadeias emocionais. Só Jesus pode nos libertar. João 8,32 fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 36 fala assim: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Eu convido vocês a baixar a cabeça neste momento. Eu não sei o momento a qual vocês estão vivendo, estão passando, mas hoje o Senhor fala para mim e para você: faça o caminho de volta. Você vai encontrar o Senhor na casa do Pai. Você vai encontrar o Senhor quando você orar de todo o coração. Você vai encontrar o Senhor quando você entrar no teu quarto, fechar a porta e você clamar ao Senhor, Ele vai falar com você. Você vai encontrar o Senhor. Não fique correndo atrás de antidepressivo, não fique correndo atrás de droga para preencher o teu vazio. Só Jesus pode preencher o teu vazio. Nenhuma pessoa pode preencher o teu vazio, nenhum sonho do teu coração que você tanto anela e tanto deseja vai preencher esse vazio. Só Jesus. Não perca de vista Jesus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não negocie a tua fé, não negocie. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Fuja da aparência do mal, fuja do pecado. Ande em santidade, ande em obediência à palavra do Senhor. Se você quer ser amigo do mundo, você constitui inimigo de Deus. Muitas vezes você vai ter perdas, amigos que vão te rejeitar porque você entregou sua vida para Jesus, e a sua vida foi transformada. Mas você vai ter os verdadeiros amigos que vão estar do teu lado, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é, porque Deus vai colocar amigos verdadeiros que vão te ajudar, que vão orar por você, que vão interceder por você. Esse é um tempo de posicionamento, esse é um tempo que o Senhor está falando para mim e para você. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão tirando a sua vida, porque não vê uma luz no fim do túnel, não estão entendendo a razão da sua existência. As pessoas estão em conflito, em crise existencial, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão solitárias, mas hoje o Senhor fala para mim e para você: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu quero saber se há alguém que quer entregar sua vida para Jesus, se há alguém que quer entregar seu coração para Jesus, não para religião, nem para placa de igreja, porque placa de igreja não salva ninguém, mas quem salva é Jesus. Se tiver alguém, levante a sua mão, aonde você está. E você que está me vendo pela internet, você tem a oportunidade de entregar sua vida para Jesus, porque esse é o momento aceitável. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja, porque a gente não sabe o dia de amanhã, será que você vai estar vivo? Mas não negligencie a tão grande salvação.
Eu quero que a igreja faça essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Senhor Jesus, escreva meu nome no livro da vida, porque a partir desta noite eu reafirmo que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra profética, Pai. Senhor, o Senhor está visitando, Senhor, teus filhinhos agora, Pai. O Senhor está trazendo cura, libertação, provisão, abrindo portas de trabalho, Senhor. O Senhor está visitando pessoas que estão na internet, Senhor, dizendo: Senhor, cura-me, restaura-me, restitua, Senhor, meu casamento, Pai. Faça isso, Senhor. Surpreenda teus filhinhos, Pai. Nós somos ovelhinhas do Supremo Pastor, e o nosso Supremo Pastor cuida das suas ovelhinhas. Ele é atencioso, Ele interage com as ovelhinhas, Ele se preocupa com nossos sonhos. Nosso Supremo Pastor está do nosso ladinho, Pai, e nós queremos estar juntinho com o nosso Supremo Pastor, andar dependente dEle, viver para Ele, Senhor, e ser ovelhas obedientes, e não se dispersar, Senhor, porque os lobos estão à espreita, pronto para nos abocanhar, mas nós queremos estar pertinho de Jesus, porque em Jesus nós temos toda a provisão, em Jesus nós temos paz, em Jesus temos amor, em Jesus temos segurança. Pai, obrigado por esse culto maravilhoso, Pai. Senhor, eu te louvo porque o Senhor hoje me mostrou câncer sendo extirpado, Pai. Hoje o Senhor curou pessoas com câncer, Pai. Pessoas que estavam me vendo pela internet, Senhor, foram curados, foram libertos, foram restaurados, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esses visitantes amados que vieram aqui, Senhor, pela primeira vez, Senhor. Senhor, que o Senhor abençoe cada um, Pai, porque o Supremo Pastor é Jesus, que não faz acepção de pessoas, que não discrimina ninguém, mas convida a todos: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Senhor, muito obrigado por esse culto tão maravilhoso. Senhor, posso contemplar os anjos do Senhor, ó Deus, recebendo a ordem de comando do Senhor Jesus, para visitar nossas casas, abençoar nossos lares, e botar para correr esses demônios de briga, de contenda, de miséria, de amarrações espirituais. Hoje está sendo extirpado, está sendo banido, Pai, porque hoje o Senhor traz libertação. Nós encontramos Jesus hoje no templo, nós encontramos Jesus hoje nesse culto, Pai, e nós não vamos mais, ó Deus, perder o nosso olhar de Jesus. Nós não vamos, ó Deus, tirar o nosso olhar de Jesus, e nós vamos levar Jesus para casa, nós vamos levar Jesus para o trabalho, nós vamos levar Jesus para o nosso relacionamento, e nós não vamos nos apartar mais de Jesus, Pai, porque a partir de hoje o Senhor começa a restaurar vidas, Pai, que estavam num bagaço, Senhor, que estavam destruídos, mas hoje o Senhor começa a reconstruir, restaurar a alma, Pai, restaurar casamentos, restaurar os relacionamentos, mas hoje começa por nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua unção de libertação, de restauração nesta noite, Pai. Amém.